Boa noite, queridos. A gente vai começar aqui mais uma célula. Mas enquanto isso, eu tô dando um tempinho para vocês poderem compartilhar com seus colegas. Compartilha com a sua família também. Chama todo mundo para estar conectado aqui nessa live, ouvindo a palavra do Senhor. Vou dar um tempinho para você começar a compartilhar com as demais pessoas. Boa noite, Andriele, Carolina, Hilário, Mo Anderson, Rita Souza, Jéssica, Gabriela. Boa noite, sejam bem-vindos. Vamos compartilhar, chamar mais pessoas. Maicon, boa noite. Vitória, boa noite, Vitória. Ana Duarte, boa noite. Boa noite, Karine, saudade de você. Bom, para quem tá entrando agora e não sabe o motivo dessa live, né? A gente tá fazendo células online todas as quartas-feiras, às 7h30, para compartilhar a palavra do Senhor, né? Nesse momento de quarentena. E é um momento onde nós estamos precisando mais ouvir, sermos edificados. E a continuação da palavra de hoje é sobre bênçãos e maldições, né? Na célula anterior, na quarta-feira, a gente falou sobre bênçãos e maldições também, a parte 1. E hoje nós vamos falar sobre a parte 2. Queria que você não deixasse de compartilhar. Chame mais pessoas que precisam ouvir essa palavra hoje. Nesse momento, você que já está aí, queria fazer uma oração para que Deus ele possa abrir o nosso entendimento. Se nós vamos fazer algo para Deus, nós precisamos nos concentrar no poder do Espírito Santo para poder receber bem a palavra. Se você puder, onde você está, feche seus olhos, se conecte com o Espírito Santo nesse momento, para que a gente venha iniciar essa célula. Espírito Santo de Deus, eu quero orar sobre cada pessoa que está aqui nessa live agora nesse momento. Quero te pedir, Pai, o teu entendimento, a tua sabedoria. O teu Espírito Santo já está forte aqui nesse lugar, mas eu quero te pedir que ele possa visitar cada pessoa que está aqui conosco online, cada pessoa que vai assistir depois essa live. Que o Senhor possa abrir o entendimento de cada um deles e o coração, para que a tua palavra ela venha entrar e venha ser viva e eficaz sobre a vida de cada um. Nesse momento eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pela tua palavra, pelo privilégio de podermos contemplarmos, Pai, a tua grandeza sobre nossas vidas. Continua falando conosco em nome de Jesus. Amém. Bora lá, galera. Compartilha. Chama mais pessoas aí, pessoas que estão precisando ouvir a palavra. Compartilha com a sua família, seu amigo. Compartilha geral. Acho que uma hora dessa tem muita gente que tá aí só olhando status, né? Sem nada pra fazer. Então manda aí pra essas pessoas pra elas estar conectadas. E o tema de hoje é sobre bênçãos e maldições, a parte 2, né? Anteriormente, no tema passado, a gente falou que bênção ela significa o bem e a ação, e a maldição significa o mal e a ação. E como nós adquirimos isso na nossa vida, né? A gente falou na célula anterior que a maldição ela é atraída pelas nossas atitudes. A bênção também ela é atraída pelas nossas atitudes, pelas nossas condutas, né? E o nosso futuro ele não depende de um acaso, depende das atitudes que nós tomamos hoje para trazer outras realizações amanhã. Então, hoje a gente vai falar sobre a parte 2. Se você tem Bíblia aí, você pode abrir. Então, eu queria que você abrisse comigo lá em Provérbios 26, né? No livro de Provérbios 26, nós encontramos um texto importante que fala sobre o assunto de maldição. Lá em Provérbios 26, 2.
fala o seguinte: uma maldição sem motivo nunca se cumprirá. Será tão eficaz como o pardal que voa e a andorinha que passa velozmente pelos céus. Então, uma maldição, ela sem motivos, ela não tem o poder de entrar na sua vida, como fala aqui em Provérbios 26:2. A maldição, ela não tem poder de entrar na sua vida se ela não tem um motivo. Ela é como uma andorinha, que ela sai do seu ninho e voa sem direção. Ela não tem onde pousar, porque ela não tem uma direção certa. Então a maldição, ela é dessa forma. Ela não tem o poder de entrar nas nossas vidas se ela não tem um motivo para entrar. E a gente falou que a maldição, ela é atraída por ações, né? E essas ações vão contra a palavra de Deus, contra a vontade do Senhor, né? A palavra de Deus diz que eis que eu coloco sobre você a bênção e a maldição. Todos os dias Deus, ele põe diante de nós a bênção e a maldição, e somos nós que nos conduzimos a cada uma delas. Eu queria dar um exemplo para vocês de maldição, né? Que está lá em 2 Samuel 3:27. Fala o seguinte: olha só. Quando Abner chegou a Hebron, Joabe chamou para um lado, perto do portão da cidade, como se estivesse um assunto importante para tratar com ele, e ali mesmo o feriu na barriga, matando Joabe, agindo dessa forma para vingar-se a morte de Isabel, seu irmão, e a quem Abimané tinha matado. Então aqui está falando que Joabe, ele tinha, como é que eu posso dizer? Ele tinha uma inconstância dentro dele, né? Ele tinha uma ferida, por causa que Abimané tinha matado o irmão dele. Então, a maldição que foi lançada sobre Abimané foi a morte, porque ele tinha tomado uma conduta anterior que tinha conduzido ele para a maldição, a conduta de ter matado o irmão de Joabe. Então, Deus, ele permitiu que a morte viesse, que essa situação alcançasse a vida de Abimané, porque ele tinha tido uma conduta que levava ele a isso. Então a proteção de Deus, ela já não estava sobre a vida dele. Então quando Joabe veio vingar a morte do irmão, acabou tirando a vida dele, porque ele teve ações, atitudes que não ia de acordo com a vontade de Deus. Então essa situação, ela foi permitida. E aquilo que acontece na nossa vida são resultado das nossas atitudes. Quando nós tomamos atitudes de fé, de buscar o Senhor, de cumprir a sua palavra, os seus mandamentos, de ter uma vida de santidade, nós atraímos as bênçãos sobre as nossas vidas. A bênção em todas as áreas da nossa vida. Talvez você já tenha se perguntado se você passa por um momento constante de dificuldade. Se você passa por um momento constante de dificuldade, você pode ter imaginado: deve existir uma maldição na minha vida, porque sempre acontece essa mesma coisa, sempre essa mesma dificuldade. Muitas vezes pode ser a maldição financeira, maldição financeira, onde a gente pode ver muitas pessoas passando por isso. Infelizmente, como a gente falou, muitas vezes a maldição, ela é atraída por familiares, né? Mas ela só pode ser quebrada da nossa vida pelo nome de Jesus. Quando nós quebramos, pelo nome de Jesus, nós somos sarados. E outro exemplo de desobediência que atrai a maldição, entre diversos, é a desobediência às autoridades que estão acima de nós, né? Quando Deus, ele permite, tem um versículo que fala que nenhuma autoridade ela fica acima de nós se não for da permissão de Deus. Todas são da permissão de Deus. Claro que o coração do homem muitas vezes se corrompe, mas nós devemos ter uma obediência àquela autoridade que está acima de nós, sempre visando a
A parte de quê? De se aquela ordem que veio de uma autoridade maior do que nós está conduzida à vontade de Deus. Se não estiver, então não cabe a nós realmente obedecer, porque não vale o homem a obedecer a outro homem e desobedecer a Deus. Acima de todas as coisas, ele precisa obedecer a Deus. E muitas vezes a gente vê a desobediência a pessoas que estão acima de nós, autoridades espirituais, autoridades assim governamentais também. Espirituais são os nossos pastores, os nossos líderes. Governamentais são presidente, governadores, prefeitos. E sempre quando vier uma ordem dele, nós temos que obedecer, mas sempre observando se aquela vontade também é a de Deus. Vamos dar um exemplo. Se a ordem de um presidente for liberar o aborto ou as drogas no Brasil, no país, isso não condiz com a vontade de Deus. Então é algo que eu tenho que reivindicar, que eu tenho que buscar os meus direitos, que eu não posso aceitar, porque não condiz com a vontade de Deus. Seja espiritual também. Se um líder opõe algo que não vem do coração de Deus, então não tem obrigação de obedecer. Mas se aquilo que ele opõe é a vontade de Deus, eu tenho que obedecer. E eu tenho um exemplo de Moisés, que fala lá em Números 1:3, né? Onde Corá ele se rebelou contra Moisés, né? Moisés era o líder que Deus tinha escolhido para que tirasse aquele povo do Egito. E Corá houve um tempo que ele teve um espírito de rebelião. Teve um espírito de rebelião e foi contra a vontade de Deus que estava sobre a vida de Moisés. Então, ele foi sem motivo. Tudo que Moisés fazia era conforme a vontade do Senhor. E ele quis comparar Moisés com outras autoridades, né? Moisés sempre mostrando que estava debaixo da vontade de Deus, que era tudo aquilo que estava se cumprindo era o propósito do Senhor, mas mesmo assim Corá ele foi contra. Então, Corá, o espírito que estava em Corá de rebelião começou a passar para outras pessoas. E muitas vezes a gente dá ouvido às pessoas erradas. A gente acaba dando ouvido a pessoas erradas. Pessoas que estão com o coração alimentado de fontes negativas. E essas pessoas elas vão passando para outras e outras pessoas. Por isso que nós temos que ter cuidado a quem nós oferecemos os nossos ouvidos. Em que nós colocamos a nossa visão, a quem nós colocamos a nossa fala. Então nós temos que saber filtrar todas as coisas, seja as coisas boas, as coisas ruins. Nós temos que saber aquilo que vai entrar para dentro de nós. A palavra de Deus diz que o que contamina o homem não é nem o que vem de dentro para fora, mas é o que sai de fora para dentro. Porque quando entra nos seus ouvidos, você tem o poder de trabalhar na sua mente para ir de acordo com aquilo ou ir contra. Mas o que vai sair de você é o que vai determinar o que vai ter sobre a sua vida, né? Então Corá, ele foi contra Moisés e ele começou a juntar aquele mesmo espírito que estava dentro dele, ele passou a passar para outras pessoas. E muitas pessoas se rebelaram contra Moisés naquele tempo, né? E o que aconteceu com Corá? Um grande abismo se abriu, engoliu ele vivo, todas as pessoas que estavam junto com ele nessa rebelião, engoliu as casas, engoliu as suas riquezas, e ele desceu vivo sobre esse abismo. Isso tudo foi resultado das suas maldições. Também tem o exemplo de Miriam, que fala lá em Números 12, né? Fala que Miriam, ela falou mal de Moisés, falou mal de um profeta do Senhor. E Deus, ele acabou lançando uma lepra sobre a vida dela. E ela se encontrou enferma por causa das suas atitudes que conduziram a maldição para a vida dela. Então nós temos que saber o que nós queremos para a nossa vida.
e quais os frutos que nós estamos produzindo para isso. A nossa produção hoje, aquilo que a gente está plantando, vai atrair bênçãos ou maldição para nossas vidas. Então nós temos que saber selecionar isso. Nós precisamos saber selecionar também as pessoas que nós andamos. Não que nós vá se afastar de todo mundo, mas que nós venhamos ser agente influenciador na vida delas. E quando eu falei lá em Provérbios sobre a andorinha que voa sem destino, ela é comparada como uma maldição. A andorinha que sai do seu ninho sem destino é comparada como uma maldição. Se a maldição ela é lançada sobre a sua vida e ela não encontra uma brecha, ela não pode entrar. Se você tem uma vida reta perante ao Senhor, uma vida de santidade, uma vida de renunciar ao seu próprio eu. Se o Senhor Deus ele tem sido verdadeiramente o seu Deus e você não tem adorado a outros deuses, se você tem cumprido os mandamentos do Senhor, então a maldição ela vem como uma andorinha sem destino e ela passa direto por você, ela não é capaz de te alcançar. Mas quando você dá liberdade, assim como Abner deu de ter matado o irmão de Joabe, assim como Corá deu a ter desobedecido a Moisés, a ter ido contra Moisés e ter conduzido pessoas contra Moisés, contra Deus, porque a vontade de Deus estava sobre Moisés, que era uma autoridade sobre aquele povo naquela época. Então, quando você deixa esses espíritos malignos oprimir a sua vida, vir contra a sua vida, então você começa a adquirir maldições para a sua vida. Mas quando nós vivemos uma vida de temor ao Senhor, de obediência, de consagração, que nós revemos o caminho que nós temos trilhado, mesmo que seja um caminho mau, e nós decidimos trilhar o caminho que nos conduz para Cristo, o caminho de bênção. Então as bênçãos do Senhor se instalam sobre as nossas vidas. Porque o Senhor sempre diz na sua palavra que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então quando nós passamos a cumprir essa palavra sobre as nossas vidas, nós provamos do bom, do perfeito e do agradável vontade de Deus. E essa andorinha que é comparada lá em Provérbios à maldição, ela passa sem encontrar destino e ela não consegue pousar sobre as nossas vidas. Mas quando nós damos brecha para que isso venha acontecer sobre as nossas vidas, nós damos brecha para que nós venhamos fazer contra a vontade de Deus, contra os princípios de Deus. É como nós estivéssemos estendendo o braço para que essa andorinha pousasse. Quando nós vamos contra a vontade de Deus, contra os princípios do Senhor. E quando essa andorinha pousa, as maldições elas também são instaladas. Então que você venha escolher a bênção ou a maldição através de cada atitude, de cada decisão que você toma na sua vida. Amém? Nesse momento eu queria chamar a Jéssica, que ela tem um versículo também, sobre essa palavra, para falar conosco, e ela vai fazer a oração final. Jéssica, se você está online aí, eu vou te mandar agora. Oi, boa noite. Tá escuro aqui. Descer para um canto mais claro. Pronto. Boa noite. Boa noite. Bom, gente, que palavra poderosa, né? Tava escutando aqui Camila falar e realmente cada atitude que a gente toma, ela reflete em algo, em um destino. Um dia desse eu escutei uma frase que falava assim: pequenas decisões mudam grandes destinos. Em cima desse versículo eu quero ler, em cima dessa frase eu quero ler um versículo que fica lá em Gálatas 3, do 13 ao 14, que foi uma decisão de Jesus que mudou grandes destinos. Fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se próprio maldito,
em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. E em Jesus Cristo, a fim de que recebemos pela fé o Espírito Santo prometido. Esse versículo ele é muito forte, porque Jesus ele tomou uma decisão a qual levou sobre si todas as maldições, a qual hoje nós temos as bênçãos dele. E assim como Camila falou que todos os dias a gente viemos tomar decisão, mas não decisões que nos levem à maldição, mas decisões de permitir que a promessa, que as bênçãos que Deus conquistou na cruz venha chegar às nossas vidas. Todos os dias a gente possa estar permitindo que o Espírito Santo possa estar nos instruindo a cada decisão. Camila, o povo tá falando que tá chiando. A celular da senhora? É o seu, tá chiando um pouco. O meu? Tá chiando aqui também, é como se fosse no da senhora. Mas tá dando pra entender o que eu tô falando? Tá. Bom, e é isso, gente, que o Espírito Santo colocou no meu coração esse versículo. Que todos os dias a gente possamos tomar decisões e venhamos ter a certeza de que pequenas decisões mudam um grande destino e que todas as decisões que a gente venha tomar vão estar sendo conduzida e guiada pelo Espírito Santo. Amém? Verdade. Ele já conquistou todas as bênçãos para nós na cruz, né? A morte dele não foi em vão. Nós precisamos entender todos os dias isso e começar a praticar a vontade dele, a palavra dele sobre as nossas vidas. Você pode fazer uma oração, Jéssica? Amém. Eu vou. Que a gente possa estar fechando os nossos olhos, se conectando com a presença de Deus. Amém, Senhor nosso Deus, nosso Pai. Eu quero te agradecer por essa célula. Eu quero te agradecer, Pai amado, por essa palavra. Que teu Espírito Santo possa estar nos guiando, nos instruindo a cada decisão que nós iremos tomar. Se nós queremos buscar as tuas bênçãos, nós queremos buscar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A tua palavra fala que o Senhor bem sabe os pensamentos que tem para vós, são pensamentos de bem, não de mal. E nós queremos viver todos esses pensamentos, nós queremos buscar as tuas bênçãos, nós queremos buscar todo o propósito, aquilo que o Senhor tem designado para as nossas vidas. Se o que nós íamos estar andando esteja a todo momento debaixo da tua vontade. Eu te agradeço por essa célula, nos abençoa, nos dá um resto de noite abençoado. É isso que eu te peço, Pai amado, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Boa noite para todos vocês que ficaram noite, até o final com a gente. A gente vai deixar essa live salva, então você pode compartilhar com as pessoas que precisam ouvir essa palavra, compartilha com tua família, com teus amigos, vai lá no meu perfil e manda um aviãozinho para todo mundo. Amém? Então, quero desafiar também as minhas discípulas que estão aí. Compartilha, tira print dessa live, compartilha para que a gente possa alcançar mais vidas, amém? Então, se quiser tirar um print, o momento é esse, mas você também pode enviar porque vai ficar salvo. Sim, só uma vez a live amanhã. Sim, a live, Jéssica. Que é no Instagram Libertadores SMT. Vai ser à noite, de 7 horas. Nós temos uma novidade sobrenatural para vocês. Eu aguardo cada um de vocês lá. Convide, divulguem, chame geral. Eu postei no meu Instagram, Jéssica, o post, o horário direitinho, onde vai ser a live. Você possa estar entrando na minha página e dando uma olhadinha. Maravilha, gente. Olha aí, uma live poderosa que vai acontecer amanhã à noite, né? Então vamos assistir, vamos compartilhar também com outras pessoas e alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza que principalmente nesse momento de pandemia, onde tem muitas pessoas depressivas, que já até estavam antes e agora estão até piores. Uma palavra, ela faz todo efeito. Você pode até imaginar que não, mas uma palavra, ela faz todo efeito e ela nunca vai voltar vazia. Então compartilhe, convide as pessoas para assistir e que Deus abençoe a vida de vocês. Ficam com Deus. Tchau, gente.